humano, criou o alimento apropriado do ser humano, constituído em vegetais, cereais, nozes, frutas e verduras. Esse constitui o regime original dado pelo Criador. Antes do pecado, aquele que criou o homem, ele compreende as necessidades, designou a Adão o que deveria comer, aquilo que acabamos de ler. Cereais, nozes, frutas e verduras. Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra, sobre a maldição do pecado, o homem recebeu também a permissão, vamos ver, lá em Gênesis 1, 27, fala ali só dos cereais e das frutas. E agora vamos ver o que mais foi acrescentado no regime original do homem. Gênesis capítulo 3, verso 18, nos diz: espinhos e cardos também te produzirá, falando da terra. E falando para Adão, diz: e comerás a erva do campo. Então a erva também passou a entrar no regime alimentar, as verduras. Erva do campo. Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que designara a raça, que a raça comesse, né? Que o ser humano se alimentasse dele. Notem bem essa expressão. Era contrário ao seu plano que qualquer criatura tivesse sua vida tomada. Era contrário ao plano de Deus que se tirasse a vida dos animais para se servir da sua carne como alimento. Deus não deu, lá no Éden, o regime original de Deus, não deu o alimento carne para ele. O fruto das árvores do jardim era o alimento que as necessidades humanas requeriam. Então, o que a necessidade humana requeria? O alimento dado por Deus no Éden. Depois do pecado, retorno à vida simples. Por quê? Após o pecado, começou pela descendência de Caim, começou a tirar vida de animais para se comerem. E Deus, não era esse o plano de Deus. E agora o plano do Evangelho, o desígnio do Evangelho é levar-nos de volta ao regime original dado pelo Criador. Retorno à vida simples. É propósito do Senhor levar seu povo de volta a viver viver de maneira simples, de frutas, vegetais e cereais. Várias raízes também poderão ser usadas, os tubérculos. Se a carne for abandonada, se o gosto não for estimulado nesta direção, se a apreciação por frutas e cereais for encorajada, logo será como Deus no início desejou que fosse. Nenhuma carne será usada por seu povo. Veja bem aqui, Deus não criou os animais para servir de alimento para o homem. Criou animais para a beleza da terra. Sempre foi o desígnio de Deus que o homem tirasse da terra o seu próprio alimento. E falando daqueles que têm o desejo de abandonar a carne, diz aqui, deve ser estimulado o gosto pelos vegetais, pelos cereais, pelas coisas naturais, fazer um esforço para abandonar a carne, esse estímulo na direção de comer carne, mas se colocar de acordo com a vontade de Deus. Devemos prosseguir
Uma reforma no comer seria uma economia de gastos e trabalhos. As necessidades de uma família poderiam ser facilmente supridas, se satisfeitas com um regime saudável e simples. Então, aqueles que optam por abandonar o uso da carne, vai ter uma alimentação mais simples, saudável e mais econômica e fácil de se fazer. Agora, esse tópico aqui fala sobre lanche e piqueniques. Esse assunto ele está relacionado com o 4º capítulo do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Devem promover-se com um alimento simples e saudável, com as melhores frutas e cereais. Estender uma mesa sobre a sombra de alguma árvore ou a céu descoberto. A viagem, exercício e cenários ativarão o apetite, podendo eles desfrutar de uma refeição que faria inveja aos reis. Então, uma refeição simples e saudável. Evitem massas, frituras, bolos e sobremesas requintadas e outros pratos preparados para tentar o apetite. Comei espécies menos variadas de alimento numa refeição e comei com agradecimento. Um outro ponto bastante interessante. Sempre ao se alimentar, não comer de forma nervosa, correndo e sem nenhum pingo de agradecimento. Comer de maneira a agradecer a Deus pelo alimento e se alimentar mastigando bem esse alimento, salivando bem esse alimento e dessa forma tendo uma digestão correta, porque a digestão começa na mastigação do próprio alimento. Simplicidade em hospedar. Em sua própria vida, Cristo deu uma lição de hospitalidade, quando rodeado pela multidão faminta à beira-mar. Não os mandou para casa sem refrigério, e disse aos discípulos: dai-lhes de comer. Mateus capítulo 14, verso 16. E Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Nada de finas iguarias. Aquele que tinha à sua disposição todos os recursos do céu, poderia haver estendido diante do povo um opulento banquete. Supriu, no entanto, o que bastasse às necessidades deles e que constituía de alimento diário dos pescadores nas proximidades do mar. Ele fez ali aquela multiplicação de peixes, de pães, que um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas ali sobraram 12 cestas de pães, de pedaços de pães. Então ele supriu a necessidade deles com o alimento, os pães. Os que hospedam visitantes devem ter alimentos saudáveis, nutritivos, compostos de frutas, cereais e vegetais, preparado de maneira simples e apetitosa. Tais alimentos requererão apenas pouco trabalho e despesas extras em seu preparo, e tomados em quantidades moderadas, não prejudicarão
ninguém. Regime adequado não é questão sem importância. Muitos são debilitados por enfermidades e precisam de alimentos bem preparados e nutritivos. Os reformadores de saúde, mais que todos, devem ter o cuidado de evitar os extremos, nem além e nem aquém. O corpo precisa ter suficiente nutrimento. Para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue, pois este é a corrente da vida. O sangue é a corrente da vida. Então precisa-se ter um bom sangue, alimento que vai se constituir em nutrientes para formar um bom sangue. Agora, quanto a alimentos prejudiciais, frituras, excesso de alimentos doces e alimentos muito condimentados e também estimulantes como carne e outras coisas mais, não vão fazer boa digestão e, consequentemente, vai se transformar em contaminação do sangue. É causa frequente de infarto, má digestão, má circulação e assim por diante. Ele repara os desgastes e nutre o corpo. Então, o alimento saudável, ele vai reparar os desgastes e nutrir aquilo que o corpo está necessitando no momento. Frutas, cereais, verduras, preparados de maneira simples, isenta de condimentos e de gordura, de qualquer espécie. Juntamente com leite ou creme, fazem o mais saudável regime. Nos cereais, nas frutas, nas verduras e nas nozes, encontram-se todos os elementos alimentares que necessitamos. Alguém pode dizer, mas nozes, castanhas são caras. Mas não é para encher a barriga de nozes e castanhas. São doses pequenas que complementam a alimentação. Regime alimentar pobre desacredita a reforma de saúde. Muito tato e discrição deve-se empregar no preparo de alimentos de alimentação nutritiva, que tome o lugar da que tem constituído o regime de muitas famílias. Então, precisa mudar essa forma de se alimentar de uma alimentação nutritiva, de forma como Deus preparou no Éden, segundo o plano original de Deus. Este esforço requer fé em Deus, firmeza de propósito e disposição de ajudar uns aos outros. Então, ajudando uns aos outros a substituir os alimentos impróprios pelos alimentos saudáveis e ensiná-los a preparar essa alimentação de forma simples e nutritiva. Um regime carece de nutrientes apropriados. Traz descrédito. Um regime que carece de nutriente apropriado traz descrédito sob a causa da reforma de saúde. Há quem diz, eu sou vegetariano, só come arroz, feijão e fritura e coisas assim. Não varia o seu cardápio, não se alimenta de forma correta. Diz aqui, um regime que carente de nutrientes, ele traz descrédito à reforma de saúde. Somos mortais e precisamos suprir-nos de alimentos que deem ao nosso corpo o necessário sustento. Então, por isso, tem que ser
a alimentação tem que ser variada, nunca repetitiva, sempre o mesmo alimento. Mas vai variando essas misturas. Então não precisa de excessos de muitas variedades, mas precisa que em cada refeição tenha variedade diferente do que se alimentou na refeição passada. Porque aqui temos, por exemplo, uma grande variedade de feijão. É porque nós necessitamos do nutriente de cada um deles. Então é bom ir variando as espécies para que tenhamos nutrientes de cada um deles. Não sempre o mesmo todos os dias, constantemente, mas de quando em quando variar esse cardápio. Assim também com as misturas. Ajudando o regime às necessidades individuais. No uso dos alimentos, deve exercer discernimento e bom senso. Ao percebermos que certo alimento não convém, mudemos a dieta. Então, para que insistir num alimento que você sabe que vai ser prejudicial à sua saúde? Mude-se essa dieta para um regime apropriado. Usemos menos quantidade de alguns alimentos. Tem alimentos que não se pode usar em excesso, como eu disse, as castanhas. Não se pode usar em excesso. O excesso desses, que são muito concentrados em propriedades, também todo o excesso ele vai trazer prejuízo. Diz aqui, usemos menos quantidade de alguns alimentos, experimentemos outras preparações. Logo, saberemos o efeito sobre nós. O efeito que sobre nós tem certas combinações. Deus nos tem dado ampla variedade de comida saudáveis. E cada pessoa deve escolher dentre elas aquelas que a experiência e são juízo demonstram ser as mais convenientes às suas próprias necessidades. Então, se alimentar daquilo que seja mais conveniente às nossas próprias necessidades. O regime alimentar em diferentes países. Apropriado às estações e ao clima. Então, existem alimentos que, de acordo com a estação, ele produz mais. E deve ser usado naquela estação de uma maneira maior do que em outras estações. Há alimentos que, se comerem muito no tempo de calor, ele vai trazer problema, porque é um alimento mais apropriado, mais energético para o tempo do frio e assim por diante. De acordo com a estação, a variação de alimentos. Alguns alimentos próprios para um país poderão não ser, de maneira nenhuma, adequado para outro lugar. É porque de acordo com a estação. Nossa comida deve ser de acordo com a estação. O clima em que vivemos e a ocupação em que nos empregamos. Então, de acordo com aquilo que nós fazemos e o clima que nós vivemos, devemos variar esse cardápio. Assim, há diferentes comidas mais adequadas às pessoas segundo as várias ocupações. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha na roça, um trabalho mais cansativo, necessita de uma comida um pouco mais forte do que o outro que trabalha, por exemplo, num escritório, que não se exercita. Então, deve variar com a situação da ocupação que se faz também. Muitas vezes, alimentos que podem ser usados com proveito por pessoas que se empenham em árduo labor físico não são próprios para as de trabalhos sedentários, como no escritório, um trabalho mais parado.
ou de intensa aplicação mental. Trabalho que exige muito da mente. Então, deve ser um alimento mais leve. Alimentos encontrados em todas as partes. Os vários artigos preparados de arroz, trigo, milho e aveia são enviados para toda parte, bem como feijões, ervilhas e lentilhas. Estes, juntamente com as frutas nacionais ou importadas, e a quantidade de verdura que dão em todas as localidades, oferecem oportunidade de escolher um regime dietético completo, sem o uso de alimentos cárneos. Muita gente pergunta, vocês não comem carne, o que vocês comem então? Outros falam, como que vocês vivem sem comer carne? Aí nós respondemos, e como que você ainda vive comendo carne? Porque a carne não é um regime apropriado para o ser humano. Enquanto uma alimentação vegetariana demora poucas horas para se fazer a digestão dela e ser eliminada, o corpo tirar esses nutrientes e ser eliminada, o alimento cárneo, ele entra para se digerir. Ele entra num estado de putrefação. E no organismo, ele acaba permanecendo mais de 36 horas no organismo. E isso é causa constante de prisão de ventre de pessoas que às vezes passam semanas sem tirar esses detritos, defecar, por causa do alimento que não é o alimento apropriado para o ser humano. Não está de acordo com a vontade de Deus. O alimento que entra em putrefação. Já o alimento vegetariano, ele é de fácil digestão e fácil absorção pelo organismo. Nos climas tropicais, quanto menos for a quantidade de açúcar introduzido no preparo da alimentação, menor a dificuldade experimentada em virtude do calor do clima. Então, no clima quente, usar muitos alimentos doces também são prejudiciais à saúde. O Senhor lhes mostrará o que fazerem. Aquele que conhece, aquele que concede perícia e sabedoria ao seu povo, numa parte do mundo, concederá perícia e sabedoria a seu povo noutra parte do mundo. É seu desígnio que as prioridades alimentares de cada país sejam as preciosidades alimentares de cada país sejam preparados de forma tal que possam ser usadas nos países que se destinam. E aqui em Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Que possamos assim compreender a vontade de Deus quanto à nossa própria saúde, porque o mesmo apóstolo Paulo diz lá em Coríntios que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E devemos conservar esse corpo em perfeito estado de saúde,
Porque o texto diz: e quem destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, Deus também o destruirá. Vai trazer o desagrado de Deus sobre o seu próprio corpo, doenças, enfermidade e perdição. Que possamos nós observar a vontade de Deus e voltar ao regime original do Criador e viver de maneira simples com os artigos da natureza. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.